E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini com vocês. Hoje nós vamos ver o terceiro caso da lei da velocidade. Lembrando que nós estamos estudando cinética química. Lá no primeiro caso foi quando a reação era elementar. Então nós montávamos a equação da velocidade em relação à reação e já pegava diretamente os coeficientes, né, que o Azinho e o Bzinho, e já eram os expoentes da reação. Então, se fosse esse exemplo aqui, aqui viria Azinho e aqui viria Bzinho, no primeiro caso. No segundo caso, ele dá várias reações, inclusive a reação global, dependendo do exercício. Mas se ele deu várias reações, qual etapa que a gente pegava para escrever a lei da velocidade? Vocês lembram? É a etapa lenta, isso mesmo. Então, nós pegamos, sempre ele vai dar qual é a etapa lenta, e aí eu escrevia a equação da velocidade e os expoentes também eram os coeficientes da reação, tá bom? Já no terceiro caso, esses expoentes, até coloquei interrogação aqui, eu não posso pegar da reação, porque eles são determinados experimentalmente. Vamos ver como é que fica então. Ah lá, o terceiro caso também é para uma reação não elementar. Então, olha só, os expoentes são determinados experimentalmente. Então, normalmente, ele vai te dar uma tabelinha. Nessa tabelinha, ele te dá vários experimentos, vários valores dos reagentes e da velocidade. Então, ele diz assim, ó, através da observação do impacto das concentrações dos reagentes na velocidade da reação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar as concentrações dos reagentes, no caso aqui, por exemplo, A, e ver qual o impacto que vai acontecer com a velocidade, qual o impacto que vai sofrer a velocidade. Depois eu vou analisar o B e ver o impacto que ocorreu na velocidade. Então, esses expoentes aqui, ó, são determinados experimentalmente. Por isso que normalmente ele vai te dar um quadrinho assim. Se ele não te der um quadrinho assim, no enunciado ele vai falar para você o que está acontecendo com cada um dos reagentes. Tá ok? Já já eu volto com os exemplos então. Vamos ao primeiro exemplo então. Acompanhe comigo aqui, ó. No estudo cinético da reação representada por... Ah lá, ele deu a equação lá. X mais Y produzindo Z. Foram encontradas as seguintes variações de concentração e velocidade em intervalo de tempo. Então acompanhe aqui, ó. Ele fez vários experimentos, encontrou várias concentrações de X, várias de Y e encontrou as velocidades. Então ele variou X, variou Y e variou a velocidade também variou. Muito bem. O que ele está pedindo aqui? Ele está analisando os resultados, qual a expressão da lei da velocidade dessa reação. E ele colocou as alternativas aqui. Então, olha só. Nesse estudo cinético, né, ele foi colocando valores de concentração e obtendo valores da velocidade. Professor, mas se eu olhar aqui nas respostas, eu pego a equação e já monto as respostas? Não. Para saber os expoentes, lembra que eu falei no começo da aula? Para saber os expoentes, tanto do x quanto do y, eu não posso usar a equação. Só posso no primeiro caso, porque ele vai falar que a equação ela ocorre numa única etapa ou elementar. No segundo caso, eu pego a etapa lenta e realmente uso a equação com seus coeficientes. Mas aqui eu não posso, porque esses expoentes são determinados experimentalmente. É isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então aqui, ó, eu vou preservar a reação, que eu vou precisar da reação para montar a lei da velocidade. Não com os expoentes que estão aqui, tá? Esses expoentes nós vamos encontrar. Então eu vou apagar aqui e deixar a equação da velocidade, a equação não, a reação, tá? E aí nós vamos montar a lei da velocidade, sem os expoentes aqui. Professor, mas já tem, aqui é 1 e 1. E eu olhei a alternativa aqui, ó, A é 1 e 1.
mas não é a correta. Ele coloca bem aqui para você tentar, para te induzir ao erro. Então eu vou colocar aqui, ó, V é K, sempre, né, eu já expliquei isso, a lei da velocidade depende do K e das concentrações dos reagentes, que no caso aqui é X e Y. Se você não levar em consideração, você vai querer colocar aqui, ó, 1 e 1, tá? E não é. Nós vamos determinar, por isso que eu vou colocar uma interrogação aqui, ó. Tá ok? Então, toda vez que ele falar, analisando os resultados, experimentos, nós vamos analisar cada experimento ali para chegar ao valor dos expoentes, tá bom? Então, vamos primeiro encontrar o X. Só que você precisa guardar uma coisa. Quando eu for encontrar o X, vai variar a concentração de X, mas não pode variar a concentração do outro reagente, que no caso é o Y. Então, gravem isso. Quando você for analisar um reagente, ele vai mudar as concentrações, só que o outro não pode, porque eu preciso analisar o X e ver o que ocasionou na velocidade, qual a alteração da velocidade. Se alterar o X e o Y junto, eu não vou saber qual que ocasionou uma alteração na velocidade, tá? Então, acompanhem comigo. Eu vou pegar o experimento 1 e 2. Por que eu não vou pegar 1 e 3? Porque o 1 e 3, ó, o X não mudou. Eu vou pegar o experimento 1 e 2 porque o X vai mudar. Só que cuidado, se eu pegar o experimento 1 e 2, eu preciso ver se o Y não está mudando. Então, olha aqui, ó, X foi de 1 para 2. E o Y continuou 1 e 1. Ah, professor, então quando eu for analisar o X, os valores do Y têm que permanecer constante. Isso mesmo. Então, nós vamos analisar aqui e ver qual a alteração da velocidade. Então, olha só. Vou pegar aqui, ó. Por quanto que eu multipliquei 1, que eu cheguei em 2? Eu multipliquei por 2. Certo, gente? Eu multipliquei por 2. Agora, o que aconteceu com a velocidade? Quando eu dobrei a concentração de X, a minha velocidade aumentou de 4 vezes. Ah, professor, então, se eu dobrei o X, a concentração de X, a minha velocidade aumentou de 4 vezes. Então, aí vem a pergunta. Qual o valor que eu coloco aqui em cima, que é o expoente, que eu vou chegar em 4? 2 elevado a quanto que vai dar 4? 2. É esse expoente que eu estou procurando. Então, 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, esse expoente aqui é o expoente do X. Então, aqui, ó, eu vou até deixar essa interrogação aqui e vou montar aqui, ó, K, X. Então, eu já sei que o X é elevado ao quadrado. Eu encontrei o valor de X. Vamos encontrar agora o valor de Y. Certo? Então acompanhe comigo ali agora. Como eu falei para vocês, se eu for analisar agora o Y, o X não pode mudar, tá bom? Então eu vou pegar o experimento 1 e o 3, porque o X vai mudar, o Y, desculpa, o Y vai mudar e o X não vai mudar. Então, se eu peguei aqui, ó, o primeiro e o terceiro, ele mudou. Ó, foi multiplicado por 2. Dobrou a concentração de Y. Só vamos conferir. Se eu mudou os valores de Y, né, o X tem que estar constante. Tá mesmo? Tá constante, ó, 1 e 1. Então, se eu dobrei agora o Y, o que aconteceu com a velocidade? Ela foi multiplicada de 8 vezes. E aí vem a pergunta, qual expoente que eu vou colocar aqui no 2 que vai dar 8? Qual? 3. Então, 2 a terceira dá 8. Então, vamos de novo. Eu dobrei a concentração de Y. Ó, dobrou. Então, tá aqui o 2 em azul.
Quando eu dobrei a concentração de Y, o que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou de 8 vezes. E aí vem a pergunta, qual expoente que vem aqui no 2 da concentração que vai dar 8? 3. Ok, pessoal? Então eu acabei de achar o expoente aqui, ó. Muito bem. Então essa é a lei da velocidade. Então qual que é a alternativa certa? V igual a kx² vezes y². A alternativa certa é a alternativa E. Ok, pessoal? Então, sempre que eu analiso um dos reagentes, o outro tem que estar constante. E aí eu vejo esse reagente, qual alteração que foi provocada pela velocidade. E aí eu pego o expoente, ok? Esse aí foi o primeiro exemplo. Eu vou fazer mais 2 com vocês. Até daqui a pouquinho com o segundo exemplo. Vamos ao segundo exemplo, então. Olha lá. A seguir, temos uma tabela para a reação de síntese da amônia. Ele deu a reação global. Olha lá, N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso, que é a amônia, né? O NH3 é a amônia. Aqui ele deu os experimentos, olha lá, os valores de N2, os valores de H2 e os valores da velocidade, tá? Então, como eu disse para vocês no outro exemplo, também lá no comecinho explicando, fazendo a introdução da matéria, que não está ocorrendo em uma única etapa. Se ocorrer em uma única etapa, ele é o primeiro caso. Então, se ele falasse que ocorresse uma única etapa, eu pego essa equação aqui, ó, e já monto ela. Fica assim, ó, V igual a K, o reagente N2, vezes o reagente H2. Se ele falasse que ocorresse numa única etapa, eu poderia pegar que aqui é 1 e aqui é 3. Mas a minha pergunta é, ele falou que ocorre numa única etapa? Não! Ele deu a tabela. Deu a tabela mostrando quando eu mexo nas concentrações, tanto no H2 e no N2, altera a velocidade. Então, nesse caso, eu não posso pegar os expoentes. Cuidado que vai ter essa alternativa, tá? Então, eu não sei esses expoentes. Se ele deu uma tabela, falou que houve alguma variação, cuidado, não é o primeiro caso. E aqui ele nem deu a etapa lenta, ele só deu a global. Então, lembre, se ele deu a tabela, nós vamos ter que calcular os expoentes, tá bom? Então eu vou colocar aqui a equação, ó, e vou encontrar agora os valores dos expoentes do N2 e do H2, tá? Eu vou deixar aqui e conforme eu vou achando, eu vou colocando aqui embaixo. Então, gravem sempre o que eu já falei, eu vou falar de novo. Quando eu analisar o N2, claro, a variação vai ter que variar a concentração, tem que ter uma variação de concentração para ver a interferência na velocidade, qual a variação da velocidade. Só que quando eu analiso um dos reagentes, no caso o N2, se vai variar a concentração dele, a do outro reagente, que no caso é o H2, não pode variar. Por quê, professor? Porque se variar os dois, eu não sei qual deles que ocasionou a alteração na velocidade, ou se os dois provocaram a alteração na velocidade. Então, grave sempre. Quando você analisar o N2, a concentração tem que ser alterada, tá? Ou dobrada, ou triplicada, mas do outro tem que permanecer constante. Então, olha lá. Se eu pegar o experimento 1 e o 2 do N2, será que vai dar certo? Vamos olhar o H2. No caso do N2, mudou. Então, no H2 não pode mudar. Opa, não mudou. Se não mudou, eu posso pegar esses, tá bom? Então, eu vou analisar
esse daqui com esse daqui, que no caso é o experimento 1 e 2. Por que eu posso pegar esses dois, pessoal? Porque quando eu analiso o N2, ele tem que, claro, ter alteração. Mas o H2 não pode sofrer alteração. E ele realmente não sofreu alteração. Porque quando eu analiso um, eu vou ver qual a influência que causou na velocidade. Então, como o H2 já está constante, eu posso analisar o N2. Por quanto foi multiplicado aqui? Por 2. Aí eu vou ver por quanto foi multiplicada a velocidade. Por 4. E a pergunta é, qual o expoente que eu coloco aqui no 2 para dar 4? Essa é a pergunta, é esse expoente que eu preciso. Então, se você observou, é 2. Por quê? 2 ao quadrado é 4. Então, se 2 ao quadrado é 4, eu encontrei o expoente do N2. Tá ok, pessoal? Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar 2. Já encontrei o expoente do N2. E olha aqui, ó, aqui é 1, aqui é 2. Porque essa reação vai ocorrer em várias etapas. Então, essa daqui que vai ser, talvez não, será a etapa lenta, que vai ter várias etapas, tá? Então, já encontramos o expoente do N2. Vamos fazer a mesma coisa para o H2. E se o H2 vai ter que alterar para ver a alteração que ele causou na velocidade. Só que o N2 agora não pode alterar. Então, como eu já vim aqui que o 1 e aqui não mudou nada, eu vou pegar o 1 e o 3. Professor, mas por que o senhor está pegando o 1 e o 3? Porque a hora que eu olhei aqui, ó, eu vi que no 1 e no 3, o N2 não mudou. E aqui ele mudou. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse daqui e esse daqui. Quando eu falo 1 e 3, ó, eu peguei o experimento 1 e peguei o valor do experimento 3. E verifiquei. Ó, aqui é 0,1. E aqui? 0,1. Aqui é 0,2. Então, quer dizer que o H2 mudou. Mas o N2 não pode mudar. É 0,1. Ah, então no experimento 1 e 3, ó, o N2 não mudou. Então, eu posso analisar quem? Eu vou poder analisar o H2. Por quanto que foi multiplicado 0,1 para chegar em 0,2? Eu multipliquei por 2. Agora, por quanto que foi multiplicado aqui, ó, de 1 para 2? Também foi por 2. E a pergunta é, qual é o expoente que eu coloco aqui no 2 do H2 para chegar no 2 da velocidade? Qual, pessoal? 1. O expoente aqui é 1. Então, olha lá. 0,1 vezes 2 deu 0,2. 1 vezes 2 deu 2. Qual que é o expoente aqui, gente? Qual que é o expoente que eu vou colocar aqui? 1. 2 elevado a 1 é 2. Ó, 2 elevado a 1 é o 2. Sempre eu analiso o expoente do número que foi multiplicado a concentração pelo número que está aqui, que foi multiplicado a velocidade. Então, que número que eu elevo aqui, qual que é o expoente que eu elevo 2 para dar 2? 1. Entenderam, pessoal? Olha aqui então, ó, 1. Professor, se é 1 não precisa colocar. Verdade. Então, essa daqui é a lei da velocidade. Então, é só tomar um certo cuidado aqui, quando você for analisar o N2, o H2 não pode ser alterado, para ver a alteração da velocidade. Quando você analisar o H2, o N2 não pode ser alterado, tem que manter constante, para ver o que ele ocasionou na velocidade. E aí você consegue encontrar os expoentes. Tá ok, pessoal? Já eu volto com o terceiro exemplo. Vamos ao terceiro e último exemplo. Então, acompanhe comigo aqui, ó. Considere a seguinte reação. 2H2 gasoso mais 2NO gasoso, dando N2 gasoso mais 2H2O gasoso. Olha lá, ó.
em diversos experimentos com essa reação, feitos a temperatura de 700 graus, foram obtidos os seguintes dados. Então tá aqui, ó, ele deu uma tabela mostrando os experimentos feitos com esses reagentes e provocando essas alterações na velocidade, tá ok? E aí ele pergunta a lei da velocidade e nesse aqui também ele perguntou o valor de K, tá ok? Então a minha pergunta é, eu vou poder usar esses valores aqui dos coeficientes 2 e 2 para colocar na lei da velocidade? Sim ou não, pessoal? Não, né? Não mesmo, porque ela não ocorre numa única etapa. Ele deu os experimentos para a gente calcular aqueles valores lá, tá? Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então agora, o que eu vou precisar para encontrar a lei da velocidade? Eu preciso da reação e dos dados que você tem aqui. Então eu vou apagar o enunciado e vou manter só a reação aqui para a gente escrever a lei da velocidade. Sabendo a lei da velocidade, nós vamos achar o valor de K. Tudo bem? Vamos lá então. Já copiaram aí? Dá um pause aí. Copia. E agora vamos resolver. Vamos lá então, ó. Então eu vou manter a reação aqui, ó. 2H2 mais NO. 2NO, né? Que eu não vou usar nem esse 2 e nem esse 2. Tá? Cuidado se for de alternativa que ele vai colocar o 2 e o 2 lá na lei da velocidade. Você que tem que ter, né? Como se diz assim, o conhecimento de não cair na pegadinha dele. Tá? Vou pôr essa equação mais aqui em cima, ó. 2H2 gasoso mais 2NO gasoso. Aqui, ó, N2 gasoso mais 2H2O gasoso. Para facilitar aqui para eu resolver aqui. Então agora nós vamos ver a variação aqui no caso do H2 e analisar a velocidade. Depois a gente vai analisar o NO e ver o que ocasionou na velocidade, tá? Lembrando, quando eu for analisar o H2, o NO tem que estar constante, tá bom? Quando eu for analisar o NO, o H2 tem que estar constante. Então vamos ver qual é o experimento que eu vou pegar aqui. Pessoal, eu posso pegar aqui, ó, o 1 e o 3? Não, porque aqui vai mudar e aqui também vai mudar. Ah, mas se eu pegar o 1 e o 2, ó, muda aqui e aqui não muda. Ah, então eu vou pegar aqui. Como é tudo 10 a menos 3 aqui, ó, não vai precisar, ó, colocar 0,001. Você olha só aqui, pronto, ó, tá? Agora, se for expoente diferente, você coloca tudo expoente igual. Então, vamos lá. Por quanto que eu multipliquei o 1 vezes 10 a menos 3 para chegar no 2 vezes 10 a menos 3? Eu multipliquei por 2. Lembrando, ó, eu estou analisando o H2, ó, tá vendo? E ele dobrou. E eu já falei várias vezes na aula de hoje. Se aqui variou, o NO não pode variar. E realmente ele não variou, porque eu sempre vou analisar ele com a sua velocidade. O que aconteceu com a velocidade? Era 3 vezes 10 a menos 5, foi para 6 vezes 10 a menos 5. Também dobrou. Certo? Também dobrou. Olha aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 3 dobrou. 3 vezes 10 a menos 5 foi para 6 vezes 10 a menos 5. Dobrou. A minha pergunta. Qual expoente que eu vou colocar aqui no 2 que vai dar 2? 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, vamos montar a lei da velocidade aqui, ó. V, fazer o item A. K, concentração de H2, vezes a concentração do N2. Então, eu já falei, não pode pegar aqueles valores, deu os dados experimentais. Eu já achei aqui, ó, que do H2 é 1. Agora eu vou achar do N2. Lembrando, do N2 não, do NO, né, gente? N2 foi no outro exercício. NO. Vamos ver aqui, ó, o que aconteceu com o NO, tá?
Então vamos lá. Deixa eu só tapar a caneta aqui. Aí pronto. Não posso pegar o primeiro e o segundo porque não mudou. Mas se eu pegar o primeiro e terceiro, vai mudar aqui e vai mudar aqui. Então não pode. Então eu vou pegar o segundo e o terceiro. Por quê, professor? Olha, porque mudou aqui e aqui manteve constante. Tá vendo? 1 vezes 10 a menos 3 foi para 2 vezes 10 a menos 3. Aqui era 2 vezes 10 a menos 3, continuou. Então, quando eu analiso o reagente NO, ele tem que ser alterado para a gente ver qual a alteração que ele provocou na velocidade. E do H2 não pode mudar. Então, do NO, dobrou. E aqui, 6 vezes 10 a menos 5 para 24 vezes 10 a menos 5. Por quanto eu multipliquei 6 para chegar a 24? Por quanto? 4. Então, qual que é o expoente aqui, pessoal? 2. O expoente aqui é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Então, eu acabei de achar o expoente ali, 2. Ok? Muito bem. O item A já está pronto. Tá bom? Olha lá, o item A já está pronto. V é igual, não precisa deixar o 1, tá? Deixa só o 2. Ah, se ele perguntar a ordem da reação, então você tem que lembrar que a ordem da reação é 1 mais 2, que é 3. Lembra que a gente já estudou isso na outra aula? Continua valendo aqui. Agora o B, ele quer o valor do K. Para encontrar o valor do K, pessoal, você pode pegar a primeira linha, a segunda linha ou a terceira linha, tanto faz, tá? Eu vou pegar o primeiro experimento. Você pode pegar qualquer experimento. E o valor do K sempre vai se manter constante. K é de constante. Então, eu vou escrever a lei da velocidade, que está ali, tá? E vou substituir os valores. Então, acompanha comigo. No primeiro experimento, qual é a velocidade? Está aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 5. Olha lá, ó. 3 vezes 10 a menos 5. Quanto vale o K? Não sabemos. Quanto vale o H2? Está aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. Quanto vale o valor do NO? Está aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 3. Vamos de novo? Olha aqui comigo, ó. Vou pegar o primeiro experimento. Professor, eu quero pegar o segundo. Tudo bem, pode pegar. Eu quero pegar o terceiro. Vai dar tudo certo? Sempre, sempre o K vai ser o mesmo, tá? Então, eu peguei o primeiro experimento, ó. Qual é a velocidade? Eu vim aqui e peguei, ó, 3 vezes 10 a menos 5. O K é o valor que eu quero. Quanto vale o H2? Ó, o H2 vale 1 vezes 10 a menos 3. Ó, 1 vezes 10 a menos 3. Quanto vale o valor de NO? 1 vezes 10 a menos 3. Só que olha aqui, ó, ele está elevado ao quadrado. Cuidado, viu, gente? Não vai esquecer do expoente. Então, aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 5, K, 1 vezes 10, agora é matemática, né? Aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, aqui você vai multiplicar, vai dar menos 6. Menos 3 vezes 2 é menos 6, expoente multiplica, vocês lembram disso? Tá. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 5, igual a K, ó, vai ficar 1 vezes 1, vezes 10 a menos 9. Esse aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 5, dividido por 1 vezes 10 a menos 9, igual a K. Então, você vai fazer 3 dividido por 1, 3. Aqui agora você vai fazer... Você vai manter o 10, você vai fazer o de cima menos o de baixo. Cuidado, hein, gente? Ó, menos 5, menos 9, menos com menos vai dar mais. Então, isso vai dar mais 4. Isso deu 4. Tá ok, pessoal? Então, aqui, ó, deu 3 vezes 10 elevado a 4. Esse é o valor do K. Tá? Vou colocar a unidade para vocês. A unidade deu mol é a menos 2, hora menos 1, litro ao quadrado.
tá? Essa é a unidade do K. Aí você tem que trabalhar com as unidades aqui para chegar aqui, ó. Aqui você tem a unidade da velocidade, aqui você tem a unidade do H2, você tem a unidade do NO, aí você mexe com as unidades, você vai ver que você vai chegar nessa unidade, ok? Pessoal, com isso, nós terminamos a cinética química. Então, nós estudamos lá no início, né, a definição da cinética química, estudamos também a velocidade média, estudamos os gráficos lá, depois estudamos os fatores que alteram a velocidade da reação e a lei da velocidade, com os 3 casos da lei da velocidade. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima aula.